Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Agora o Flamengo era porque era o favorito e agora já não é mais? Como assim? Vamos aí acompanhar os comentaristas do programa Linha de Passe. Já vou deixando os créditos ao canal ESPN. O programa Linha de Passe sempre é aquela resenha aí do pós-jogo. Então vamos acompanhar aí o que eles trouxeram pra gente aí, os melhores comentários aí do jogo, do pós-jogo. Acompanha a matéria até o final aí e se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, dá uma moralzinha no like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Valeu? 0-0 e eu começo em linha de passe perguntando para você, Eugênio. 0-0 pro Vasco? 0-0 pros dois. É mesmo? Porque, claro, se você parar pra pensar, William, boa noite a você. Boa noite. companheiros. Boa noite. Antes do jogo, É. ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito pro Sim. jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. O Verratti teve boas chances. Os dois times tiveram as suas situações. O Verratti teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, por 90 minutos, foi um 0-0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? Às vezes o pior time consegue equilibrar a partida em função de se doar mais em campo, tentar travar o adversário, bloquear espaços. E o Vasco teve isso. Ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade. Mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton, tentando fazer essa bola chegar bem para o Verratti. E no final das contas foi um jogo igual. Por incrível que pareça, você pega o meio-campo do Vasco. O Vasco jogou numa espécie de 5-3-2. E o Vasco tem uma carência gigantesca de jogadores de meio-campo. Então começou com o Jair, que saiu, né? Com o Zé Gabriel e com o David, jogando ali num dublê de terceiro homem de meio, saindo para tentar se juntar aos atacantes. Contra o meio-campo de Flamengo, que tinha Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Uma diferença gigantesca. Enorme. No campo, com o passar do jogo, isso não se viu. Então, acho que foi um empate para os dois. O Vasco poderia ter vencido o jogo também. Nós estamos vendo aí algumas Esse gol que o Verratti perde é algo inacreditável. E- Inacreditável. O primeiro ainda ok, acontece. Mas esse realmente, ó. que liga um alerta para o Flamengo, que deveria ter vencido o jogo, mas para isso deveria ter jogado melhor. E não pode iludir o Vasco, porque há muita carência no elenco ainda. A superação desse jogo de hoje não pode sugerir que o Vasco esteja pronto para uma temporada que, pelo contrário. Claro que a entrada do Adson, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Qualifica o time ali pela direita e tal, mas as funções ali de volantes do Vasco estão muito carentes nesse início de temporada. E no final, só para pontuar, Pode falar. não quero tirar aqui culpa do Gabigol, nem tirar méritos do Léo Jardim. Mas essa faixa final de gramado no gol à esquerda Tá dessa vez do péssimo. Maracanã, Tá péssimo. que está um pasto, talvez tenha atrapalhado um pouco, que ele bateu fraco na bola e aquilo segurou um pouco a bola. E aí é responsabilidade de quem toma conta do Maracanã. Sem dúvida nenhuma. Mas muito mérito do Léo Jardim. Acertou o canto, foi lá. E esse é o lance do pênalti aí, que daqui a pouco a gente pode até discutir, mas pelo que a gente estava conversando, inclusive, antes do programa, acho que não tem muita discussão. Foi pênalti mesmo. É a cobrança do Gabigol, para quem não viu lá. Olha o que está falando aqui, Bateu muito Eugênio. fraquinho. Bateu fraquinho. E acho que isso o Dá gramado a ajuda a tirar um impressão- pouco da Dá força essa do impressão, Eugênio. Também tem essa impressão que o estado do gramado ali ainda tira mais ainda Que a como ele velocidade da não bola. conseguiu Pode falar, André. como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra
mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo. Esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel... Boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, fica à vontade. O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara. É a rivalidade. É clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou evidentemente capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não está bem, a cabeça não está legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos os questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas. Ainda é um cara
confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer. Então é isso, né, torcida? Mesmo o Flamengo sendo atropelado dentro de campo, a mídia ainda insiste no Fla Press. O Vasco tirou seu time de campo dessa mídia lixo. Então aí vou falando um pouquinho aí que a grande mídia ela sempre dá superioridade ao Flamengo. Apesar que o Flamengo tem o maior orçamento, o maior nomes assim, mas o Vasco hoje foi bem superior ao Flamengo. O Vasco merecia essa vitória. O jogo foi bem nítido ali que o Vasco foi superior ao Flamengo. E a questão do pênalti, em cima da linha não é pênalti, poderia dar um lance perigoso, 2 toques na bola, enfim, não era para ser pênalti e o juiz marcou pênalti. O VAR não optou, deixou a decisão do árbitro de campo. Enfim, mais uma vez aí, sentimos prejudicado pela arbitragem. Sorte que Léo Jardim é um bom goleiro e pegou o pênalti de Gabigol, que também não está numa boa fase, mas ainda bem, né, que ele não está numa boa fase e conseguimos aí sair com empate, com gostinho de vitória, porque jogamos bem mais. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia. Hoje a gente vai até longe, então vai acompanhando aí as próximas notícias também.